Já começou. Vendo aqui. Opa, começou a entrar. Marilza Barbosa, Ana Luísa, João Carlos. É porque você entrou um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Bom, pessoal, vamos fazer um esquema que hoje nós vamos falar sobre a programação do Centro Cultural Paradisíaco para os próximos 3 anos, quer dizer o seguinte, 2019, 2020 e 2021, quer dizer, então, segundo o que eu penso, entraremos então na era do dia, né? 2021 entraremos na era do dia. Então, programação para 3 anos. Vamos fazer o seguinte, vou falar basicamente dessa programação, vou falar dois pontos, não seria a palavra, sobre dois assuntos, compreende essa programação, compreende duas coisas. Quer dizer, uma são os alvos específicos do Centro Cultural Paradisíaco. Quais são esses alvos específicos? E o outro é o planejamento do Centro Cultural Paradisíaco para esses 3 anos. Então, para ficar assim uma coisa mais didática, não mais didática na palavra, para envolver vocês mais na história, à medida que eu falo, dou uma parada e eu espero que vocês, querendo fazer alguma pergunta, algum comentário, para enriquecer, como se fosse mais uma busca realmente do que a gente pretende alcançar, pretende fazer, entendeu? Como se fosse algo assim para a gente deixar registrado para as pessoas. E, eventualmente, o que eu espero que isso aí vá servir para esse nosso site que o João está criando, que tem um nome, mas ainda não vai ser revelado, né? Alvos específicos, nós temos 3 alvos específicos. Então, eu vou falar e espero que vocês façam alguma manifestação aí. Vou falar devagar, hein? Orientação do Messias Meixo Sama, orientação dele, em relação a quê? Aos seus ensinamentos. A orientação do Meixo Sama em relação aos seus ensinamentos, que envolve dispô-los. Quer dizer, então, essa orientação do Messias, em cima dos seus ensinamentos, que envolve dispô-los esses ensinamentos, né, para 3 coisas: para estudo, para escrito e para ensino, bem como para sistematizá-los, ou seja, os ensinamentos, a fim de vir a ser a cultura hegemônica do século XXI. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Está bem claro? Alguém quer saber de alguma coisa? Né? Você vê que a ideia é essa que a gente pretende fazer. Quer dizer, porque no fundo, né, a gente quer se envolver
com os estudos dos ensinamentos do Meixo Sama, com os escritos que a gente possa vir a receber deles ou fazer, acrescentando, ou colocando postagem, interpretando, né? E ensinar com isso, com eles. Diretamente com eles, ou então, segundo eles, levando em consideração e tal. Então, esse primeiro ponto do nosso alvo, realmente, é como se disse assim, ó, o senhor já falou bastante, já disse tal, já expôs bastante coisa, né, nos ensinamentos e tal. Então, a gente está querendo essa orientação em relação aos seus ensinamentos, né? Que a gente possa estudar, possa escrever, possa ensinar, ou possa se envolver em relação a essas três coisas, quer dizer, né? E também se pede para sistematizar esses ensinamentos. Porque no momento que a gente sistematiza esses ensinamentos, qual é o resultado disso aí? O resultado disso aí, isso tem que guardar bem na cabeça, né? O que é os ensinamentos Meixo Sama no fundo? É porque a gente chama-se centro cultural paradisíaco. É um centro que envolve na cultura, mas não é uma cultura qualquer. É uma cultura que vamos dizer, que embasa, que fundamenta o paraíso na Terra. Então a gente entende que os ensinamentos do Meixo Sama, sendo sistematizados, ele vai ganhar um naipe de cultura, né, envolvendo assim conhecimentos que vão fazer com que a gente torne essa cultura, fruto dessa sistematização, hegemônica, quer dizer, é o que determina, quer dizer, né, para o século XXI. E isso todo mundo já sabe que esse esforço nós já fizemos, foi de procurar sistematizar, que ele manda a gente fazer isso. Eu me arrisquei e fiz, quer dizer, então, ao fazer isso, como eu já falei para vocês, peguei todos os livros disponíveis na época, os ensinamentos, tirei xerox de tudo, fiquei cortando os pedaços que falava ali, um assunto X, botava ali. Outro, esse assunto aqui é T, é M, botava lá. E ia fazendo pilhas à medida que fosse recortando. De vez em quando, essa aqui não tem lugar nenhum. Aí botava à parte, entendeu? Criando mais um bolinho. Depois de tudo, com aqueles bolos, tudo no meio da casa, tudo, o que eu fiz? Aí pegava, não, mas isso aqui tem a ver com aquilo. Tem a ver. Aí eu juntava 3 bolinhos e botava num só, entendeu? Então, ao fazer isso, no início eu nem me lembro da quantidade, o número de bolinhos que tinha. Um monte, muitas coisas. Eu fui fazendo, classificando, até que resultou em 18. Quando resultou em 18, aí eu comecei a fazer uma classificação em cima desses 18. Porque é a mesma coisa que tem quando você faz uma classificação, uma taxonomia, por exemplo, é que você pega os animais, você vai botando esses animais aqui, bota ali, aí daqui a pouco você vê, peraí, esse aqui tem pernas, tem 4 patas, o outro voa, esse aqui não voa, você vai colocando até chegar a um ponto que você começa a entrar no mundo, agora deixa eu ver se eu me lembro quais são que são classes, né? Agora vai faltar a memória. Como se fosse assim, o vertebrado, eu acho que é reino, né? Como é que eles chamam aquilo? Você lembra disso? Bom, tem classes que vão botando gênero, acho que não sei se é gênero, não lembro mais. Animal se classifica, vertebrado e invertebrado. Aí vertebrado é ave, peixe, mamífero, invertebrado... É uma coisa assim, mas você vê, você falar ave, por exemplo, isso não quer dizer nada, isso é abstrato, no fundo é uma coisa abstrata. Porque quando você for descendo mais, aí que vai aparecer
Por As várias exemplo, espécies, né? Sei lá, canários, isso, águias, sei pombo, sei lá, lá. pombo. Quer dizer, entendeu como é que é? Então, os que existem mesmo é pombo, é canário, não sei o quê. Depois você está botando o título, você vai crescendo. E foi assim mais ou menos. Quando eu peguei o 18, isso para mim é que era o básico, que eu chamei dos degraus. Depois eu fui subindo, fui botando os patamares. Então, nos 18 degraus, eu fui, botei 2 patamares, aí virou o negócio, virou. E aí fui fazendo, depois virou 3, que seriam os níveis, entendeu? Então, eu criei as coisas dessa maneira, quer dizer, eu vi, então, primeira coisa, você tem que ter uma fundamentação. Depois, a outra coisa, você tem que ter uma salvação. Depois, uma missão. É assim que eu fiz, fundamentação, missão e salvação. Eram os 3 níveis. Agora, quando você baixa para os patamares, né, aí você começa a ter, assim, irmão, fundamentação. Aí eu vi que tinha coisas que eram dos princípios. Princípio, o que que é? Princípio, começar essa cultura da nova era. Como é que a gente vai fazer? Você tem Deus, você tem os mundos, né? Pensa assim, irmão. Você tem Deus que criou, princípio. Você tem o mundo que ele criou, os mundos. Não foi só um, material, espiritual, divino. Depois ele tem o quê? Que é o mais importante. Porque no mundo tem tudo lá, os seres todos, mas o destaque, o instrumento é o homem. E com isso a gente fez o patamar dos princípios, são esses 3 degraus, entendeu? Aí depois a gente vai para outra religião. Como é que você começa uma outra religião? Com o Messias. Quer dizer, dentro dos homens, a gente vai partir. Agora o Messias é o mais importante. Aí depois o Messias é religião e a cultura. Aí sai desse nível, que é o nível da fundamentação, a gente entra para o nível da salvação. E quais são os patamares? É colunas de salvação, e são os poderes. Porque você, com as colunas de salvação, você fica com jorei, agricultura, o belo, né? Ou seja, você alimenta o espírito, né? Purifica o espírito, você alimenta o espírito, a matéria, que seria com a agricultura, com os alimentos, e depois você aprecia o belo, quer dizer, você tem outra forma de se purificar. Mas depois, quando entra no canal da sociedade, quer dizer, o nível de salvação, né, não é só as colunas, você precisa dos poderes para você construir o paraíso na Terra, construir sociedade ideal, tal. Você precisa da política, você precisa entrar com a economia, com a ideologia, né? Finalmente, quais são os fins? Onde você quer atingir as coisas? Em questão de bens, que bens você quer atingir? Você quer ter saúde, prosperidade e paz. Agora, os fins, né? Quer dizer, a última etapa realmente da missão, qual é o fim de tudo? Você quer feliz, você quer ser feliz, felicidade, a cidade onde você vai viver e um paraíso, finalmente, mais amplo do que a cidade. Então, esse é o primeiro ponto que é um alvo para a gente alcançar. Certo? Quem quiser fazer pergunta, por favor. Um outro alvo, são 3, né? O outro alvo é a direção do Messias. Sempre assim, né? O primeiro alvo era a orientação do Messias. O outro alvo agora é a direção. Não é só orientar, não. É a direção do Messias, no sentido de que os homens se tornem. Ele tem que orientar para que os homens se tornem entes celestiais, ou seja, deuses, né? E as sociedades paradisíacas. Tem muita gente, às vezes, que fica só muito preso na pessoa, no indivíduo, e não pensa na sociedade. A sociedade tem que ser paradisíaca, não pode ser um homem só, um ente celestial. Com isso eu estou dizendo que também o homem tem que ser celestial. Que as pessoas sempre atropelam quando você diz que, né, não estou dizendo que é só sociedade paradisíaca. Não, estou dizendo que são as duas coisas. Está claro?
E a terceira coisa é a concretização do sonho do Messias. Qual é a concretização desse sonho? Que assim, por volta de 2026 ou 2048, dependendo da época que a gente registra quando foi esse sonho do mês santo, 2026 seria mais ou menos daqui a uns 7 anos, né? Ou 2048 seria mais, referente à edificação de um centro comunitário. Foi isso que ele sonhou naquela época. Naqueles moldes de protótipo de paraíso, quer em solos sagrados ou em cidades da nova era. Eu acho que já está na hora, penso eu, não tenho certeza, né? Mas eu acho que já está chegando a hora, já está na hora da gente começar a criação de premissas. Não digo nem nada, não estou nem falando em surgimento, não, nada disso, não. Coisas mais básicas, desenvolvimento inicial, bem inicial mesmo, dessa criação, né, desse centro comunitário. Eu já bolei umas coisas, já andei tentando aí, e vai fazer parte do nosso planejamento. Por enquanto, só estamos falando dos alvos, né? Os alvos, então, são esses três. Tudo bem? Ficou guardado? Alguém tem alguma dúvida? Não, aqui só para você entender, a Jussara entrou e falou, cemitério entrando. Aí eu mandei os bonequinhos rindo para ela. Só que eu apertei seguido, foram 3 bonequinhos rindo. Cemitério entrando, tá certo. Bom, não preciso repetir, não? Está claro para todo mundo? Bom, então vamos planejamento. A fim de colaborar na intenção de organizar e aplicar maneiras para ir atingindo esses alvos, compreende pelo menos esses 3 ativismos messiânicos. Quais são os 3? São os seguintes, né? Postagem no Facebook, transmissões ao vivo no Facebook e ida ao solo sagrado de Guarapiranga. São esses 3. É claro que eu estou sempre afirmando assim, postagem no Facebook, transmissões ao vivo no Facebook. Não sei se algum dia a gente pode vir. Não sei, quando o João fala comigo, fica meio misterioso, eu não sei dizer se algum dia tem um tipo de uma ideia de criar um lugar realmente que o espaço é nosso. É claro que a gente vai pagar sempre alguém, eu acho, estadia, coisa e tal, hospedagem. Mas é assim, porque por enquanto a gente vai pelo Facebook, mas aí fica difícil, porque a gente queria, com essa formação de Mamerito, a gente queria o quê? A gente queria ter o nosso espaço. O espaço do Facebook, ele sempre tem muita gente, mas tem muita gente que não está querendo compromisso, né? É assim as coisas, entra e sai, aquele negócio todo, né, por alto. Então, o que a gente vai fazer agora nesse planejamento é abordar cada um desses ativismos. E aí, cada ativismo desse pode ter bastante coisa, né? Tá certo? Vamos lá devagar. Primeiro, as postagens no Facebook. São aquelas postagens, né, aquelas coisas postadas no site comunitário do CCP. O site comunitário, você sabe que é o Facebook. Aquele outro site que é do arquivo, que é da biblioteca, aquele é outro. Aquele é o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Esse site comunitário do Facebook, né, é obrigado a ter um nome. A pessoa não pode botar como eu botei para o outro, Centro Comunitário, Centro Cultural Paradisíaco. Então, esse leva o meu nome, certo? E nós temos esse terceiro que o João está criando, que é uma coisa mais específica para a gente aprofundar mais com algumas pessoas que querem bem para frente.
Então, postagens no Facebook são aquelas postadas no site comunitário do Centro Cultural Paradisíaco, registradas em formação de opinião, ou mais especificamente, formação de opinião por temas, nesse site comunitário do CCP. Por que razão? Porque eu, quando eu bolei essa ideia de fazer essas postagens, eu fazia em cima, eu faço ainda, em cima das 18 áreas de conhecimento, ou seja, em cima das áreas de conhecimento do sistema de sistematização dos ensinamentos do meio são. São aquelas áreas 18. Tudo aqui que eu faço lá para frente, você vai ver, até para cinema, para tudo, é sempre feito em cima dessas áreas. Então, essas 18 áreas, aconteceu alguma coisa, eu escutei falar, eu ouvi no jornal, sei lá o quê. Me motivou, então, a escrever um texto sobre, ou alguma coisa sobre, o que mais dá é política. Não é que eu queira, não. Se vive isso. Mas, por exemplo, aparece também em segundo lugar religião. Mas pode aparecer, por exemplo, uma coisa de agricultura. Então, eu vou e escrevo, entendeu? E aí, ao escrever, eu vou criando. Bom, esse assunto aqui está onde? Ah, está já em cultura. Aí eu estou lá na formação de opinião, suponhamos, volume 1. Aí foi assim que fui fazendo. Aí, daqui a pouco aparece outro texto que está lá dentro, eu vou colocando, entendeu? Então vai ficando organizado. Agora, eu faço isso, aí deu, sei lá, quantos volumes. Deu um monte de volumes. E aí deu naquele ano. Acho que na primeira vez eu fiz em 2 anos. Em 2 anos, o que eu fiz? Aí eu digo, se eu ficar fazendo isso aqui, esses volumes aí, isso vai ficar muita coisa. Então, eu fiz por tema. Aí, por exemplo, todos sobre Deus, por exemplo, peguei tudo que estava no volume 1, no volume 2, no volume 3, no volume 4, no volume 5, juntei tudo por tema, aí eu crio um volume de Deus, está lá, formação de opinião por Deus, relativo a Deus, relativo ao mundo, relativo, entendeu? Então, essas coisas já estão guardadas, estão arquivadas lá no nossa biblioteca, aquele www.centroculturalparadisíaco.com.br, está lá, né? Então, aí, se você pegar aí, você vai ver. Então, quando você olha lá no Facebook, tem várias coisas que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando eu não pego coisa dos outros, porque aí eu pego às vezes, por exemplo, eu peguei agora o negócio do Lula. O Lula está escando o pau na Miriam Leitão. Isso aí não é meu. Então, não entra na formação de opinião, entendeu? Mas agora eu estou lembrado de um texto que eu tenha feito, eu sempre faço um monte, eu acabo me esquecendo. Mas teve um agora que eu bolei, eu disse assim, caramba, esse pessoal, eu não sei nem o título que eu botei, mas esse pessoal assim, caramba, materialista, cara, vai ficar... Aí quando fica ali pensando sobre a morte, ele acha que não existe nada depois da morte. Eu comentei, cara, o que você ganha pensando nisso? Porque se você acreditar numa coisa boa que te deixa tranquilo pela vida, se não tiver nada depois, você acabou mesmo, então pronto, você pelo menos na tua existência você viveu bem. E se continuar, você está com entendimento. Então está tudo. Você ganha de 2-0, o outro é 0. Não lucra nada, né, com essa situação. Eu falei até um pouco da minha vida enquanto comunista, como é que era uma coisa meio esquisitão, você fazer algo que você não usufrui, né? Esse é um tipo de postagem, entendeu? Bom, ficou claro então esse ativismo chamado postagem no Facebook? Isso é uma coisa que a gente vai fazendo nesses 3 anos, vai tocando. Parece uma ideia. Eu agora, por exemplo, eu tive que fazer um semestral, porque estava tão cheio que eu digo, eu não vou chegar a fazer um ano.
Porque depois é outra problemática para quem faz a coisa física, é o número de páginas. Você tem que mandar colar, entendeu? Umas coisas desse tipo assim. Então, eu fiz o semestre, 2019, primeiro semestre, eu já comecei esse 2020, 2019, segundo semestre, já estou, acho que, com 100 páginas. Pô, o negócio não dá. É assim, eu fico, parece que não durmo mesmo, não, sei lá. Bom, transmissões ao vivo no Facebook. Aí, para vocês terem uma ideia, eu mapeei aqui nove tipos de transmissões ao vivo no Facebook. Para você ter ideia, a criação do nono tipo de transmissão, sabe qual foi o título que eu botei? Temas livres, porque eu não sei o que eu posso fazer. O que pode acontecer? Aparece alguma coisa, daqui a pouco eu estou criando uma coisa nova, diferente desses 8 pontos que eu não acabei de falar, nem comecei a falar. Tá certo? Então, eu botei já esse nono para dizer assim, ó, se acontecer alguma coisa é por aí, tá bom? Então, vamos começar a falar os que já tem e tal. O primeiro, a gente está chamando de apresentações, 2 ensinamentos do Messias Meixo Sama em fontes de organizações messiânicas. Entendeu? Então, vamos falar bem claro. Uma coisa que a gente tinha que ter mesmo, que a gente não tem, a gente não é só a gente centro cultural para dizer, não tem. Porque Meixo Sama ele foi falando, e aí foi escrevendo em revistas e não sei o quê. Então você pensa essas coisas que parece que também não é bem assim lá. Né? Esse que seriam realmente as fontes originais. Mas aí, lá no Japão, eles começaram a dar uma organizada nisso. Tá? Mas você pensa o seguinte, quando organiza, classifica, põe não sei o quê e tal, isso já não é bem as fontes originais. Quer dizer, é e não é. Não é porque uma coisa se você... Porque uma coisa organizada que eu acabei de falar em revista, tudo bem, uma coisa que ele fazia, por exemplo, o pessoal tinha atividades diversas nas escritas. Tinha uma que ele fazia de meia-noite até as 2 da manhã. Aí tinha um cara que ficava anotando, não é isso? Isso é um tipo de coisa. Tanto é que eu já expliquei todas essas várias etapas de ele fazer. Agora ele dá uma palestra, por exemplo, entrevistas. Cada coisa dessa, alguém catalogava, mas como é que botava onde? Quer dizer, você está entendendo? Não é assim, então... Não tinha uma máquina formadinha direitinho. Parece que assim, pelo que eu me lembro, o único livro que ele realmente se dedicou a escrever mesmo, ele e tal, foi A Criação da Civilização, que segundo o Nakahashi, quer dizer, ele colocou em 3 volumes. Né? Mas eu já li, antes do Nakahashi, eu tinha lido em folha, era antes desse negócio de computador, quer dizer, estava tudo impresso e tal, tudo junto, né? Numa coisa só. Eu até botei uma capa dura e tal, fiz esse negócio assim. Quer dizer, agora você pensa, hoje lá tem com R$ 5.000, $5.000, você compra essa coleção que tem 42 volumes. Entendeu? É a obra de Meixo Sama lá. O tamanho dessa coleção, que eu já botei escrito e tal, né, é o mesmo tamanho do que eu tenho ali. Está vendo ali? É que você só vê 1, 2 andares, né? Mas tem mais andar, não tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, digo 7 prateleiras. Não, as prateleiras... De baixo são 3. São 3. É. Ali só se vê 2, tá vendo? Só se vê 2, mas são 3. Esse tamanho é o mesmo tamanho dos 42 volumes lá no Japão. Agora é a mesma coisa? Não. Porque aí o que acontece? Como é que foram se constituindo isso? A do que eu tenho acesso, parece que tem mais do que isso, mas o que eu tenho acesso, eu tive acesso,
São 11 organizações messiânicas. Uma delas é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. É uma delas. Aqui mesmo no Brasil tem outras, assim. Torrô no Ricari, que também é importante. Também tem. Entendeu? Então são 11 desse tipo. Tem uma que agora que eu estou falando em cima dela, são compilações, eu nem sei de quem que é isso. Né? Tem a Chubei, né? Tem Seixibicai. Então tem várias, são 11. Essas 11 foram produzindo coisas em cima vamos dizer assim, juntando coisas de acordo com o seu interesse. Eu não sei realmente qual é o interesse de cada um. Por exemplo, tem uma delas que eu vejo que uma organização que só fez um livro. Por que ela só fez aquele livro? Qual foi a razão que ela fez isso? Eu não sei, eu desconheço. Né? Agora, tem outras não. Tem outras que tem um monte de livro que ela fez. Mas, por exemplo, quem eu conheço mais de perto foi o que eu convivi bastante com ele, foi o Nacarrasco, que era o Templo da Luz do Oriente, que eu ia a São Paulo, lá em Perdizes. Então, sempre eu estava lá com ele, tal, batendo papo, tal. A gente trocava ideias, muito, muito rico aquilo. E ele foi um dos caras que mais escreveu para a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Mas depois, quando ele rompeu, ele formou essa outra, que seria o Templo da Luz do Oriente. Então, vocês têm ideia, assim, ele teve algo que ele pegava a coisa e ele falava dos ensinamentos, mas segundo a ideia dele, a organização. Mas tem outros que fazem de outra maneira. A última vez que eu falei da terapia pela flor. Teve aí, foi os compêndios, né? Os compêndios não. Isso que eu acabei de falar agora. O que ele fez? Ele organizou coisas que Meixo Sama, basicamente, Meixo Sama em 1953, e depois fez um panhadinho lá no final de 1949. Então ele deu uma ideia como é que você tem que fazer, tal, com as flores, tal, com o arranjo, tomar cuidado com o vaso. E depois o outro que eu fiz, 2 encontros nossos, e o segundo falei sobre o dragão dourado. Esses compêndios, né? Compêndio, acho que é outro nome, esqueci. Compilações. As compilações fizeram, o próprio nome já está dizendo, compilações sobre dragão dourado. Então, se você pegar ali, você vê, ele fala sobre o reino dos dragões, ele fala sobre isso, sobre aquilo. Você sente que o cara fez, o grupo, né? As pessoas que fizeram isso, fizeram compilações, organizaram tal, mas se você observar, bom, eu observando, do ponto de vista lógico que eu tenho, da minha formação matemática e tal, né? E o que está acontecendo? Não sei. Tomara que eu não esteja interrompendo, né? O que acontece, está dando para ver? Não, tá igual aqui no meu. Tá bom. Eu vou falando, não importa se o negócio está ficando verde assim, né? Deve ser algum hacker querendo chatear a gente. Uma vez pegaram o nosso. Botaram a foto aí do quem era? Do Che Guevara. E acabaram com o nosso site, entendeu? Mas a gente voltou de novo, tal, então tá tudo certo. Bom, vou continuar falando. Então, Pessoal, assim, manda aviso aí se tem alguma coisa alterada para vocês, porque aqui tá um negócio verde piscando na imagem toda. Quem está aí assistindo, por favor. Não, você fica assim, ó, tremilicando. Não. Vai falando. Bom, então, segundo a visão que eu tenho, né, de matemático, de lógico e tal, eu não acho uma coisa bem feita. Mas não quer dizer que não tenha, né, essa compilação não tenha alguma coisa de útil para a gente. Tem, entendeu? Então, não sei se eu estou passando a ideia de que é fundamental, porque depois que, ou você vê, quando você diz assim, não, eu tenho os livros da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né, o Alicerce Paraíso, outra fonte.
outra face da doença. Tá, você tem isso. É uma coisa organizada, né? Você está lá com aquela organização, mas você tem que ter ideia que isso aí não é tudo que... A Igreja Messiânica Mundial do Brasil não fez tudo. Tem outras organizações fazendo pedaço de outras coisas, né? Então, quer dizer que a coisa é rica, quer dizer, é variável, né? Então, o que eu fiz depois desses ensinamentos que a gente conhece, que às vezes só conhece da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, mas tem da Torrô, tem de outros lugares. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, depois desses ensinamentos, eu tenho que botar tudo organizado, porque isso é as nossas fontes. A gente não tem aquelas fontes, entre aspas, como chamados, originais do Japão. Nós temos essas fontes aí. Então, o que eu fiz? Eu organizei isso, que são, se não me engano, são 146 livros. Eu vi que muitas coisas eram repetidas. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo, fui resumindo, tal, achando quais mais importantes, e coloquei em 36. Porque 36 a gente sabe que é um número fenomenal, né? Fenomenais são 9, 18, 36, né? Então, esse número 36, eu comecei a falar um a um aí. Cada semana eu faço um, às vezes, essa última vez eu fiz até 2. E deu... Acho que eu já estou na 27ª aula, eu acho. Não sei dizer assim. Mas foi 27ª, está faltando 9, entendeu? Então, por isso que eu escrevi assim, quer dizer, as apresentações dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, em fontes de organizações messiânicas, de janeiro a setembro. Quer dizer, em setembro, nós só vamos entrar agora em agosto. Se foram 9 que está faltando, é isso mesmo. 4 e 4 de agosto e 4 de setembro. Então, a gente vai terminar essas apresentações de ensinamentos em Meixo Sama, então ficou espetacular, né? Bom, Só um instantinho. A gente está tentando identificar qual é o problema. São flechas verdes. Segundo a Jussara, são raios verdes de cura atuante, para a gente aproveitar. Mas pode ser coisa do monitor. Pronto. Pode ser coisa do monitor, agora que me passou pela cabeça. Eu ia fazer o seguinte, eu ia ligar e desligar, mas aí não sei dá aqueles problemas que, se o pessoal quiser, eu tento ligar e desligar para ver o que acontece. Então a gente vai assim mesmo até o final. Não sei o que vocês preferem aí. Pena que eu acho que o João Carlos... Não, o João, eu até perguntei, João, será que pode ser algo do monitor? Aí a Fiore Sueli respondeu, sim. Né? O som tá piscando bom. para mim também. Não, vamos em frente, porque acho que se eu desligar e ligar, daqui a pouco tem gente que... Vai. Eu não me incomodo, não. Vai só na voz, só, tá bom. Então, transmissões ao vivo no Facebook, as apresentações dos ensinamentos, tá aí, já vamos acabar em setembro. Aí nós vamos para outra coisa, que seria o segundo. Seria iniciação à formação de mamerritos. Agora a Hermínia está dizendo que a imagem do ministro está congelada. Para mim não aparece congelado. Está congelado? Está complicado. Vocês aguentam um pouco aí, mas volta de novo, porque senão eu não vou acabar, não. Só vou fazer o seguinte: vai desligar, vou desligar e ligar de novo. Vai entrar de novo. Tá bom? Entre novamente. Entre novamente. Vou fazer isso aqui o mais rápido que eu posso. Vamos lá. Vou encerrar o vídeo.